Dando sequência aqui então, a nossa série é o inferno, um lugar de tormento ardente. Nesta nova série que nós estamos fazendo, este é o segundo vídeo. Nós vamos falar de uma palavra específica, conforme nós já detalhamos para vocês no primeiro. Nós vamos falar sobre a palavra Seol, né, que falamos em português, ou a palavra hebraica Sheol, tá? Essa palavra ela ocorre 66 vezes nas escrituras hebraicas, ou chamado Antigo Testamento. Destas 66 vezes, 28 vezes ela foi traduzida na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é a Bíblia Oficial da Assembleia de Deus, essa que você está vendo aqui, tá? Por inferno, tá? E em outras passagens por outros termos. Ou seja, quase metade das ocorrências da palavra Seol, você vai encontrar a tradução pela palavra inferno nessa Bíblia aqui. Só lembrando você que essa matéria não tem nada a ver com a Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos tratando aqui apenas de escritura, tá? De gramática. E como que erros de tradução, especialmente na João Ferreira de Almeida, induz as pessoas a acreditarem em crenças antibíblicas como a doutrina do inferno de fogo, por exemplo. Tá bom? Então, vamos analisar aqui a primeira ocorrência da palavra inferno nessa Bíblia. Ela está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, tá? Onde que geralmente a palavra Seol foi traduzida por inferno na João Ferreira de Almeida? Onde, de alguma maneira, associa esse lugar a sofrimento, a castigo, a tormento, né? a medo, alguma coisa assim. Você vai perceber isso dentro do contexto dos versículos que vamos analisar aqui, tá bom? Então vamos aqui, ó, Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. Esse é o primeiro deles, né? É a primeira ocorrência da palavra Seol, ou Sheol, em hebraico, que foi traduzida por inferno nessa versão aqui, tá? Então o texto diz assim, ó: porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Perceba que o contexto, de alguma maneira, né, aqui foi usado uma linguagem figurada, evidentemente, mas tem a palavra arder, a palavra consumir, né, abrasar, né? Por isso que Seol foi traduzido aqui por inferno. Veja que essa regra não foi usada em todos os lugares, apenas 28 vezes, tá? Então o contexto, de alguma forma, de forma subliminar, digamos assim, parece que dá a entender, embora que é uma linguagem figurada, que o inferno é um lugar, né, onde as pessoas são abrasadas, né, sofrem ira, alguma coisa dessa maneira, tá? Outro texto parecido com esse é no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Veja que o contexto do versículo é mais ou menos parecido com esse aqui. Então, eles traduziram duas vezes aqui, inclusive a palavra Seol, pela palavra inferno no texto. Por quê? Veja que as palavras que estão envolvidas no versículo têm alguma associação, né? Olha, com morte, tristeza, com pragas, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, perdição, né? Olha lá. Eu os remirei da violência do inferno, olha aqui, para dar a entender que o inferno, né, onde os mortos estão, é um lugar de violência, né? Um lugar de tristeza, um lugar cheio de pragas. Olha lá, duas vezes então a palavra que ocorre aqui, a palavra Seol, foi traduzida por inferno, tá? Mas isso não é a regra, essa não é a regra, tá? Então o conceito que se tem é que o inferno seria um lugar de sofrimento ou de castigo se você, sem noção nenhuma, lesse esses versículos aqui, né? Sem nenhuma orientação. Vamos ler outras passagens e você vai notar que não existe assim uma regra fixa de como deve ser traduzida. Por exemplo, vamos aqui no livro de Jó, para a gente começar, no capítulo 7, versículo 9. Jó, capítulo 7, versículo 9. Veja que nós temos aqui, a palavra Seol foi traduzida aqui por sepultura, está no centro do versículo aí. É a mesma palavra que você encontra lá em Deuteronômio e também em Oséias, tá? E aqui ela foi traduzida por sepultura, tá? Aí se você for um pouquinho mais adiante, no capítulo 11, versículo 8, olha só. Novamente aqui ela voltou a ser traduzida por inferno, tá? Inclusive anota no pé, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, 11:8 mostra aqui em hebraico a palavra que ocorre ali, é a palavra Seol, tá? Aí você vai no 26:6, capítulo 26, versículo 6. Olha aqui, ó. Novamente traduzida por inferno, tá?
Se você volta aqui no capítulo 14, versículo 13, olha a dança de palavras que é feita nessa tradução, né? Se não é para confundir o leitor. Capítulo 14, versículo 13, veja que eu grifei aqui para você ver que está a palavra sepultura, né? Está no tom laranja. E olha em hebraico qual que é a ocorrência, está aqui no pé. Anota no pé. 14 e 13 diz que é a mesma palavra Seol ou Sheol, conforme já falei para vocês, tá? Então por aqui vocês vão notando que a tradução ela é feita de acordo com o que o contexto indica, né? Se o contexto de alguma forma apoiar o conceito de sofrimento, de castigo, alguma coisa da natureza, ela é traduzida por inferno. Se não for, é traduzida simplesmente por sepultura, né? Conforme vocês notaram ali. Por exemplo, agora nós já estamos no livro do Salmo aqui, né? Salmo agora. Salmo capítulo 6, versículo 5. Olha aqui, ó. Você vê aqui grifada a palavra sepulcro, tá? É a mesma palavra Seol, viu? É a mesma palavra Seol que você viu nos outros textos. Então, traduzida por sepulcro aqui, ou seja, onde todos nós, né? Infelizmente, quando morremos, bons ou ruins, homens ou mulheres, né? Todos vamos, né? Só que quando você chega no capítulo 9, versículo 17, olha aqui, ó. Traduzida por inferno. Por quê? Porque o contexto ajuda, de alguma coisa, corrobora para o conceito de sofrimento. Os ímpios serão lançados no inferno. Tá vendo? Olha aqui, ó. 9,17 já traduziu por inferno em vez de sepulcro ou sepultura, né? O 18,5, eu não grifei aqui, mas traduziu também por inferno. Aqui, cordas do inferno me cingiram. Por quê? Porque o contexto aqui dentro do versículo 4 ajuda ou corrobora de alguma maneira para o conceito de sofrimento no inferno. Aqui, ó, torrentes de impiedade me assombraram, né, ou me apavoraram, que dá a entender que o inferno seria um lugar, né, que assombra ou que assusta, apavora as pessoas. Tá vendo? Então, onde o contexto ajuda, foi traduzida por inferno. Onde o contexto não ajuda, não foi traduzido por inferno. Você pula aqui agora para o capítulo 30, versículo 3. Vamos ver como que está aqui, ó. 33. Olha aqui, ó. Simplesmente sepultura. Olha a nota no pé da página que mostra, olha aqui, 33. A palavra hebraica ali é a palavra Sheol, né? Você está vendo aqui, ou Seol, simplesmente, né? Você vai no capítulo 55, versículo 15, olha que surpresa que você vai encontrar aqui, tá? Olha aqui, ó, capítulo 55, versículo 15. Onde você vê a palavra terra grifada aqui, na verdade também é a palavra Seol, simplesmente traduzida por terra, né? Que representa as covas ou as sepulturas onde as pessoas são enterradas, entendeu? Olha só, traduzida simplesmente por terra. Quer dizer, então nós temos aqui vários pesos e várias medidas para um único termo em hebraico, né, para poder confundir as pessoas, né? E para nós fecharmos a conta aqui, nós vamos no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tá? 9 e 10. Então, conforme eu já comentei com vocês, praticamente metade das ocorrências da palavra Seol, que ocorre nas escrituras hebraicas, foi traduzida por inferno de acordo com o contexto, né, para induzir as pessoas a acreditar, né, que o inferno seja um lugar de sofrimento, de castigo, qualquer coisa parecida, entendeu? Mas não foi usado esse mesmo termo em todas as ocorrências, tá? Aqui no capítulo 9, versículo 10, foi traduzida por sepultura, entendeu? E olha que interessante, se colocassem também a palavra inferno aqui, usassem a regra máxima, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no inferno, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tá vendo? Quer dizer, se colocaram sepultura, então, por quê? Para diferenciar de inferno. Sendo que a palavra hebraica é exatamente a mesma, que traz o conceito de um lugar de inatividade, não um lugar de sofrimento. Mas, conforme vocês puderam notar, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, Oséias capítulo 13, versículo 14, né? Salmo 9, 17, foi traduzida pela palavra inferno. Por quê? Porque o contexto ali, de alguma forma, induz a pessoa a acreditar, né, que o Seol seria um lugar de sofrimento, né? Mas fica claramente que não. Seol é simplesmente a sepultura comum de toda a humanidade,
muito claro, conforme na grande maioria das ocorrências assim foi traduzida, né? Até por terra foi traduzida, conforme vocês notaram ali no Salmo número 55, versículo 15, tá? Então representa simplesmente a sepultura e não lugar de sofrimento, conforme as denominações evangélicas, né? Não apenas a Assembleia de Deus, mas outras religiões também assim defendem, né? Assim acreditam, ok? Então está aqui. Esse é o segundo vídeo e faremos um terceiro abordando um outro assunto também, que será muito instrutivo para todos vocês.